Bem, vamos falar sobre liderança de times remotos, principalmente para quem é iniciante nisso, né? Na verdade, é muito importante esse ponto, porque assim, como um processo de pandemia, várias empresas, né, tiveram que acelerar a sua forma de trabalhar para o modelo remoto. E isso não era tão usual no momento anterior. Embora tivesse, né, nos últimos 10 anos, um movimento muito grande de home office, de empresas adotando esse critério, para muitas, né, por exemplo, para a gente da capital social, isso daí também é uma novidade. Então, nós somos atrás de informação, até porque a gente precisa gerenciar nossos times, e daí vamos trazer aqui um pouquinho para vocês o que a gente tem adotado, aplicado e aprendido com relação a esse tema, tá? Primeiro, liderar sempre é uma tarefa muito difícil, né? Então, para quem é empreendedor, um dos skills é a liderança, né? É diferente de ser chefe, é liderar, é a capacidade de mover um time, né? No modelo presencial isso é um desafio e em times remotos é muito mais desafiador, né? Quando você está no modelo presencial, tudo facilita a comunicação, o contato, a criação da cultura organizacional. Como que você faz isso quando você está longe do seu time, né? Isso realmente é um grande desafio. Mas o bom disso tudo é que você não precisa se sentir só, né? Você não está fazendo isso sozinho. Tem uma legião de empresas, tem, né, nesse movimento de pandemia, você tem muita gente aprendendo a liderar, né, no home office, né? Então isso não se sinta só. E a gente mesmo aqui tem aprendido a cada dia como fazer isso da melhor forma, tá? O bom é que existe já algumas experiências de longa data, né? Como eu falei, nos últimos 10 anos tem uma tendência de aumento desse home office. A gente acha que, posterior à pandemia, todo mundo vai meio que migrar para um sistema misto, todo mundo vai se preparar para um sistema misto, e isso vem, e isso traz uma bagagem do que fazer, de como fazer, etc. Primeira coisa, primeira dica é criar um processo de comunicação, né? Porque assim, isso é a primeira coisa que vai mudar na sua vida. Primeira coisa que já mudou na sua vida, né? Você não vai se comunicar mais de forma presencial, né? Então, assim, a forma escrita vai prevalecer. Quer dizer, você tem uma mudança significativa no processo. Importante aqui, não se incomode em errar, não se incomode em testar, principalmente, e adequar ao longo desse processo. É novo, né? A sua equipe também tem que se adaptar a este formato e nada mais justo do que você não se cobrar disso não está adequado e ir fazendo adequações para que você encaixe essa questão da comunicação, que é muito importante, né? Aqui, o que importa, né? Muda um pouquinho o processo de comunicação e a comunicação escrita ganha um espaço que ela não tinha no nosso dia a dia, né? Então, discussões por e-mail, né? Um sistema de helpdesk, por exemplo, tudo isso vai facilitar a comunicação de forma escrita. E na comunicação escrita existe interpretação, existe forma de se colocar, existe como ser mais claro, como ser menos claro. Lembrando, a pessoa não vai estar te olhando, não vai estar te vendo, né? Porque como a expressão fala muito, na escrita você não tem esse papel. E daí você precisa desenvolver. Olha, o que são as coisas que nós vamos discutir por e-mail, né? Projetos por e-mail, coisas a fazer por e-mail. O que tem que ser feito nas ferramentas de mensagens da empresa. Primeira coisa, se você não tem uma ferramenta de mensagem do tipo Skype, Slack, até o WhatsApp. O WhatsApp a gente não recomenda muito, não é uma ferramenta muito corporativa, funciona bem para a comunicação do dia a dia, mas ela não agrega ali. A gente usa, por exemplo, o Workplace, que é uma ferramenta do Facebook, e o que facilita, né, porque tem tanto o mensageiro, né, o mensageiro é a ferramenta de mensagens instantâneas, como também a ferramenta de histórico, né, assim como o Slack. Então, você tem que adotar realmente uma ferramenta para poder armazenar essa informação e para se comunicar. O que tem que ser discutido ali? Né, uma ferramenta mais rápida de discussão. O que tem que ir na intranet corporativa, blog corporativo, se você tiver um aplicativo de documentação, né, as empresas que têm processos de ISO, elas têm sistemas de processos de documentação, né?
os drives, o que tem que estar lá. Então, assim, na verdade você precisa estabelecer quais são as ferramentas que você vai usar para essa comunicação e o que deve ser discutido em cada uma delas. Qual que é o perfil? Uma coisa mais imediata vai vir por e-mail? Não, vai vir por mensageiro, né? Agora, lá na documentação, projetos sendo documentados, sendo escritos, sendo programados, enfim. Então é isso um pouco que você precisa estabelecer no primeiro momento. Ferramentas versus aquilo que deve ser feito em cada uma delas, tá? Documentar decisões. Então, decisões, normalmente você comunica a todo mundo, você está ali no dia a dia, verificando que aquelas informações foram bem definidas, bem distribuídas, coisa e tal. Agora, o que for decisão, né, você precisa formalizar, guardar no repositório correto, criar políticas, né? Então, e por que isso? Porque as pessoas precisam ter a capacidade, a condição de recuperar aquilo que foi decidido, né? Não basta mais só comunicar. Não, porque no dia a dia ali você está comunicando, às vezes a pessoa está no home office, ali, tem um problema para resolver, etc. Mas a documentação está ali, está armazenada. De novo, a gente usa o Workplace aqui ainda é uma ferramenta que a gente precisa evoluir em termos de utilização, em termos de engajamento, mas ali é uma fonte de você colocar decisões, de colocar pesquisas, de validar as informações. Nós fizemos uma mudança, por exemplo, para o nosso sistema que rodava em servidor para um sistema na nuvem, né? Uma ferramenta. Poxa, eu precisava ali validar se as pessoas conseguiram usar, se elas tiveram um ganho de produtividade, se elas não tiveram. Olha, coloquei uma enquete dentro do Workplace para que as pessoas respondessem a pergunta objetiva e que comentassem. Então, isso vai criando a documentação do seu processo de home office, tá bom? Então, formas escritas. O líder tem que sim interagir, tem que sim comunicar da forma falada, da forma visual, ao invés do vídeo, mas aquilo que for decisão importante, aquilo que for importante para o grupo, para o time, tem que estar documentado, tá bom? E alinha o timing da resposta. Então, coisas mais imediatas, que é o do mensageiro, é imediato, aquilo ali tem, né, um imediatismo maior. O e-mail não pode ficar tanto tempo sem responder. Quer dizer, você tem que alinhar o timing, né, das respostas com a equipe, para quê? Para que você tenha também aquela sensação de ansiedade, ela baixe um pouco. Né? Mandei um e-mail agora, quero uma resposta em 5 minutos. Calma. Né? Agora, se for no mensageiro, é algo mais urgente, né? Alguma coisa que é projeto, tem lá o seu Gantt, né? O seu calendário, o seu cronograma. Então, importante é também alinhar o timing de resposta para que você tenha essa sensação de ansiedade um pouco minimizada. Você não vai poder ir na mesa de solicitar. Não. Existe um processo de comunicação ativo que você vai fazer e que vai ter um tempo de resposta adequado. Tá bom? E principalmente naquilo que não é urgente, né? Então, aquilo que não é urgente pode esperar um pouco. Como que vai isso? Como que vai mandar para o mensageiro uma coisa que não é urgente? Não, manda por e-mail. Respostas a cliente aqui também devem estar bem alinhadas em termos de timing, porque está todo mundo, né, em home office ou limitado com relação ao espaço. Isso cria uma ansiedade, com certeza, de resposta. Tá bom? Então, processo de comunicação é a primeira dica. Bem, não tem como. Você vai ser muito acionado nesse momento como líder, né? E é de uma forma diferente, porque assim, no dia a dia ali existe um encaixe, as pessoas elas se organizam, as pessoas se comunicam entre si, mas você não. Agora você é o centro, você é a liderança, você é aquele que está dando o direcionamento, né? Então você vai ser muito acionado por cliente, né? Por exemplo, no meu mercado eu tenho contato, relacionamento direto com clientes, e vai ser acionado principalmente pela equipe, né? Como que você vai tratar? Agora você tem que olhar para você. Como que você vai acessar a todo momento o e-mail? Não. Vai zerar sua caixa? Então, isso daí também você precisa alinhar em termos de qualidade daquilo que você trata, né?
Principalmente porque o time vai estar esperando respostas. Então, coisas urgentes. Poxa, vai me ligar? Vai me mandar uma mensagem no mensageiro instantâneo? Vai me mandar um e-mail? O e-mail eu vou olhar o dia inteiro, vou olhar 2 períodos no dia. Então, você precisa primeiro criar essa rotina sua em termos de informação, de excesso de comunicação. Vai acontecer, e se você não tratar isso, vai gerar um processo de ansiedade e um processo de desconfiança, né? Então, a gente está aqui como líder para poder atender a equipe, poder liderar essa equipe, né? Então, você tem que estar livre também para você ter os espaços de comunicação one-on-one, ou uma comunicação de time, uma comunicação de orientação, uma comunicação de direção. Então, isso tudo é muito importante que você crie um método e crie a sua rotina em termos de tratamento de informação. Perfeito. Aqui, um ponto super importante. Líder que microgerencia está fora desse jogo. Ou está fora ou vai ter que mudar, na verdade, né? E daí vai ter que criar um processo de confiança, você vai ter que confiar na sua equipe, você não está olhando, você não está... O microgerenciador, ele gosta de ter ali muito controle de coisas que não fazem muito sentido, e sempre ter muito perto dele aquilo que está acontecendo. Não, você não vai ter isso. Então, o processo é realmente confiar na sua equipe e deixar de microgerenciar, tá? Chegou a hora de largar isso, né? Primeiro porque você, na verdade, vai ter um excesso de informação do lado inverso, né? Um excesso de acesso para a direção. E daí você precisa realmente delegar, confiar, verificar, né? Agora, você, apesar disso, não tem que largar a mão e não deixar de acompanhar a execução. Só que agora você tem que fazer isso de forma mais macro, né? Então, você precisa criar uma camada de gestão de performance, né, com a sua equipe, aonde você tenha, assim, o acesso à informação para gerenciar, para verificar se tudo está acontecendo, tá? Então, existem os métodos ágeis que trazem ferramentas visuais, como o Kanban, né? Existem também, por exemplo, ferramentas de timesheet que ajudam, né, nessa visualização, nesse acompanhamento, principalmente. Mas eu acredito que esse alinhamento, né, em termos de Kanban, Scrum, de métodos ágeis, ajuda muito. Porque o que você precisa? Olha, você precisa alinhar o que vai ser feito no começo da semana, as prioridades de cada um, e verificar se isso foi executado. Então, o processo do Scrum, né, do Kanban, que é um método mais visual, ele vai ajudar você a definir, a entender as prioridades de cada um, a definir as suas prioridades também, e acompanhar a sua execução para que você possa ter essa gestão, né? Gestão da performance, gestão do que está sendo realizado. Tá? E no home office, na verdade, esse processo de interação é aquilo que eu falei. Você consegue saber no dia a dia quem está sobrecarregado pela expressão, né? A pessoa está ali retraída, a pessoa está ali concentrada, talvez ela não esteja tão concentrada, ela está ali atolada de coisa. Poxa, você consegue desassociar algumas atividades, né, reequilibrar, né, no time. No home office, não. O que vale mais é a comunicação, né, que você vai ter que estabelecer, e você tem que estar disposto a sempre ouvir, né. O microgerenciador, ele normalmente não ouve, ele fala mais, né, ele pede mais, ele controla mais. Aqui não, nesse processo requer confiança, gestão de performance, sim, né? E muito ouvido para você entender aquilo que está acontecendo no dia a dia da equipe. Tá? Bem, todo mundo em casa, né? Então, aqui o processo muda um pouquinho, o processo de feedback. O feedback no escritório, às vezes é imediato, às vezes tem micro feedbacks. Olha, faz assim, faz assado, não fica melhor assim. Aqui não, aqui você precisa ter um processo estabelecido de feedback, um processo que fique claro essa orientação do líder, né? E não só dar, como também receber. Vamos lembrar aqui da via inversa, né? Às vezes é muito difícil receber feedbacks, mas a gente precisa entender que nesse momento todo mundo tem que estar aberto
a melhorar, a ouvir a opinião do outro e a modificar a forma de trabalhar para ter uma produtividade maior, tá? E, é claro, aquilo que eu falei, né? Ninguém deve se punir ainda por não estar um processo adequado, por ter perdido performance, por não estar a comunicação feita de forma adequada. Todo mundo tem que, na verdade, ter essa sensação que é um mundo um pouco novo, né? Tudo aqui é novo para todo mundo, é uma forma de fazer, uma forma de se organizar. Tem a questão da ansiedade pela própria doença, pela própria pandemia, quer dizer, então todo mundo tem que estar apto a ouvir, a falar, a escutar e principalmente fazer ações para melhorar, né? Então adote uma prática de feedback e solicite primeiro, né? Isso vai garantir uma via de duas mãos. Reuniões individuais, elas vão ser aqui muito importantes para que você entenda o que cada funcionário, cada colaborador está pensando, como que está o seu mindset, como que está a sua organização, né, e principalmente seus insights, tá? Se você tiver uma ferramenta de feedback, muito melhor, né? Aqui a gente já tinha uma adoção inicial de uma ferramenta chamada Smart Leader, é uma ferramenta de feedback, de controle de metas, né? E a gente tem estimulado, a gente na verdade está avançando aqui, é uma das ferramentas que lá no momento de caixa a gente falou, vamos cortar isso aqui, né? Fala, não vamos cortar isso daqui, vamos garantir o nosso contrato, porque na verdade o que a gente precisa é estimular o feedback interno, o feedback entre pares, o feedback 360, o feedback do líder e o líder também recebendo, tá? Então, se você tiver uma ferramenta de feedback, muito melhor. Se você não tiver, olha, não tem problema. Você precisa dar feedback, você precisa estabelecer essa comunicação e precisa fazer essas reuniões individuais para entender o momento de cada um, como que cada um está se sentindo, como cada um está se organizando, né? Bem, então aqui na quarta, separei 6 dicas importantíssimas aqui para esse processo de liderança de times remotos, né? Para iniciantes, inclusive, né? Porque se alguém estiver ouvindo e falar, não, Leandro, poxa, então eu já faço isso há 5 anos. Claro, há 5 anos você já tem todo esse processo já estabelecido há muito tempo e já sabe o que funciona para o seu time. Aqui é bem para iniciante, para quem está com essa ansiedade, olha, como que eu faço, como que eu sou mais produtivo, enfim. Conversas difíceis e transparência, né? Eu tenho visto muita conversa difícil, não tem como, né? Um momento como esse, mas todas as conversas difíceis com muita responsabilidade, com muita transparência, com muito jogo de cintura para que as pessoas entendam o que está acontecendo, né? Então, resolva problemas rapidamente. Primeiro, se você tem problema, se você encontrou um problema, vai lá, já resolve, já organiza a sua equipe, não fuja do problema, resolva. Viu um problema, resolva. Vamos lembrar, né, que dúvidas de condução de negócios vai aqui te prejudicar muito. E você precisa resolver rápido, porque a equipe precisa entender que o negócio está acontecendo, está rolando e tá todo mundo muito na vibe de fazer dar certo. Agora, se tiver conversa difícil com cada um, com um grupo, faça isso de forma organizada. Isso pode desestabilizar, criar algum tipo de ansiedade. Então, quanto mais transparente você for com relação a esse ponto, né, organizando uma conversa difícil, olha, vamos tocar nesse assunto, esse assunto aconteceu por causa disso, acontece isso, a mudança esperada é tal, e isso vai nos levar para um momento X. Olha, organizei, né, consegui organizar e explicar um começo, meio e fim, aquilo que está, por que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está mudando e para onde isso vai levar a gente. Então, isso daí tenha em mente e conversas difíceis, seja transparente, honesto e principalmente completo para que você não desestabilize esse grupo, não crie uma ansiedade desnecessária no grupo. Por fim, né? Poxa, todo líder tem rituais com a sua equipe, de análise, de avaliação, etc., né? Muito voltada para o mundo físico, né? Para o contato individual no escritório. Até quem trabalhava em home office criava rituais no próprio escritório, né?
com reuniões semanais, etc., encontros, a gente vai ter que criar novos rituais e momentos de socialização também com o grupo, né? Então, vamos lembrar que estava todo mundo no escritório, de repente todo mundo foi para casa, né? Tava todo mundo trabalhando junto, todo mundo foi para suas casas, claro, está todo mundo com a sua família. Tem gente que é solteiro, mora sozinho, isso é um problema maior, mas esse falta de contato também gera ali uma preocupação em termos de espírito de equipe, né, formação de time. Então você precisa realmente criar novos rituais. Olha, que exemplos que eu dou de novos rituais. Reunião no começo de semana para dizer as prioridades e introduzir novos membros. Aquilo que eu falei, poxa, prioridades precisa estar muito bem alinhado com um grupo, né? Esse grupo precisa dizer as dificuldades e você trabalhar a semana inteira. Reunião no começo da semana. Reunião de encerramento da semana, para dizer que todo mundo, né, o que aconteceu, como foi, o que tem de problema para resolver para a próxima semana, enfim. A gente pode também organizar aí algum horário diário para uma conversa informal, né? Todo mundo entrar lá na sua sala de Hangout, do Zoom, enfim, e bater um papo, né, com o time, tá? Fazer almoço coletivo, né? Fazer, olha, vamos almoçar hoje todo mundo junto, claro, cada um na sua mesa, cada um no seu Hangout, mas possibilitando não só comer ali, mas também conversar, ter um momento de descontração, né? Ou até um happy hour no final da sexta-feira. Quer dizer, tem rituais que são para avaliação da semana, rituais para avaliação de resultados, rituais para conversas individuais e também rituais para socialização. Bem, é um pouco disso que a gente montou aqui, pensando nesse novo mundo, nesse novo momento de times remotos, tá? Essas ações nós estamos implementando com alguma velocidade, alguma lentidão, algum ajuste, mas isso tem dado muito certo e a gente acredita que essas 6 dicas vão fazer você aí realmente mudar, né, essa ansiedade pela liderança em times remotos e fazer um time remoto muito produtivo, muito alinhado à cultura, muito alinhado aos objetivos da empresa, tá bom? É isso aí.